Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Aqui é o Pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Saiba que é um prazer ter você aqui comigo e poder compartilhar da Palavra de Deus. Estamos aqui meditando numa série chamada O Fruto do Espírito, baseada em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, lendo até o 25, tá? E hoje, o tema de hoje é fidelidade. Estamos falando sobre 9 características que compõem o fruto do Espírito. E eu quero te convidar a ficar comigo. Após a vinheta, vamos falar sobre isso. Preparado? Então vamos lá. Como disse anteriormente, estamos ministrando uma série de devocionais, reflexões, pensamentos, como queira, com o tema Fruto do Espírito, que Paulo escreve lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16 até o final desse capítulo. E o fruto do Espírito não deve ser confundido com frutos do Espírito. O fruto do Espírito significa basicamente, na sua essência, o caráter de Cristo que deve ser revelado em nós. Ou seja, nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo e, quando o fazemos, devemos fazer baseado nessas 9 características. O tema de hoje é fidelidade, e fidelidade tem tudo a ver com essa imitação de Jesus. O termo fidelidade, o dicionário interpreta assim: fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Então a fidelidade é a característica do fiel, é o que identifica alguém como sendo fiel. E essa fidelidade, aqui, segundo o dicionário, é essa qualidade daquele que tem compromisso com aquilo que assume. Podemos trazer aqui a lembrança do casamento. No casamento, diante de um juiz, 2 pessoas firmam um compromisso, um propósito aqui. E dentro desse propósito tem ali algumas questões que eles assumem diante dessa autoridade cumprir, executar, tá? É cuidar, amar, zelar, essas coisas que sabemos. E quando as partes desse casamento, as partes que formam esse casal, elas cumprem tudo aquilo que elas se comprometeram diante de uma autoridade, pressupõe-se então, ou diz-se, que elas estão sendo fiéis. Isso é fidelidade. Tá? O conceito de fidelidade ele está muito ligado à traição, né? Com outras pessoas, tá? E por que pensamos, mas não se resume a isso, né? Porque uma das questões que são colocadas ou postas dentro de uma cerimônia ou desse compromisso que é firmado diante de um juiz é exatamente isso, de não trocar essa pessoa com quem está sendo firmado o compromisso por outra. E quando há a troca, há uma quebra de fidelidade e essa pessoa passa a ser, como diz aqui dentro do resumo, uma pessoa que não é leal, que não é confiável, que não é honesta e que não é verdadeira. Então essas coisas estão muito atreladas à fidelidade. Quando há uma quebra disso, essa pessoa não se torna fiel. Uma outra coisa que a gente pode trazer aqui, principalmente trazendo para o aspecto bíblico aqui do fruto do Espírito, dessa virtude chamada fidelidade, é que a fidelidade também pode ser a comparação de algo com outro. Por exemplo,
você tem uma certidão que é a original e você faz uma cópia dessa certidão que é a original. Quando você coloca comparando uma com a outra, pode-se dizer que uma cópia é fiel à original. Por quê? Porque não tem diferenças, não tem divergências, não há desigualdade entre uma e outra. Uma é exatamente como a outra. E quando falamos, como disse aqui, no aspecto religioso, cristão, principalmente do fruto do Espírito, trazemos para Jesus, e Jesus, sendo Deus, homem, que se fez homem aqui na terra, ele disse em algumas vezes para os seus discípulos o seguinte: quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus coloca para os seus discípulos que a fidelidade é exatamente isso, essa semelhança de um com o outro. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, como Ele é. E quando o caráter de Cristo é exposto em nós, nós somos essa vitrine. Quando esse caráter é exposto de uma forma digna, fidedigna, nós podemos dizer então que o fruto do Espírito, fidelidade, está sendo manifestado em nossas vidas. Não há como dizer que alguém seja fiel se ele não tem compromisso e se ele não se parece com o original. Podemos trabalhar aqui com essas duas questões, com essas duas coisas. Alguém que se compromete com o Senhor, entregando-lhe a vida, recebendo Ele como seu Salvador, ele declara, ele se compromete a cumprir todas as exigências que são postas nesse laço que é firmado a partir da sua conversão. E se o homem cumpre essas exigências, sendo obediente à lei de Deus, buscando ser igual a Ele, essa pessoa se torna fiel, manifesta essa virtude do fruto do Espírito chamada fidelidade. Então, se somos chamados para sermos imitadores de Cristo, nosso alvo, nossa referência precisa ser Cristo. Nós devemos olhar diretamente para Ele e, assim como Ele foi, devemos ser aqui nessa terra. Quando nós, como cristãos, deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para o nosso redor, trazendo como referência pessoas que muitas das vezes não são imitadores de Cristo, nós corremos um sério risco de não sermos achados fiéis e de não manifestar essa virtude espiritual que é a fidelidade. E essa obra não é uma obra somente nossa, ela é uma obra principalmente do Espírito Santo. Você que acompanha aí os outros vídeos, você já viu eu dizendo aqui que a maior obra do Espírito Santo é nos formatar, fazer com que sejamos como Cristo. E o termo cristão, até mesmo, foi usado no tempo da igreja primitiva para denominar que os seguidores de Cristo eram pequenos cristos. Por quê? Cristão significa pequenos cristos, ou pessoas que se assemelhavam a Cristo, que era o exemplo. E eu pergunto, por que cabe essa pergunta? Eu tenho sido uma cópia de Jesus? Eu tenho sido fiel ao modelo original? Nós, como igreja, temos sido fiéis, temos manifestado a fidelidade ao original, que é Cristo? Imagina agora um mundo cheio de cópias de Cristo, cheio de pessoas que são imitadores de Cristo, sendo pessoas que são cópias fiéis ao original.
que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todas essas virtudes que estão sendo apresentadas nos nossos estudos aqui, elas não têm a ver muito com o que fazer, mas têm muito a ver, essencialmente, com o ser. O Filho de Deus é caracterizado pela fidelidade a Deus Pai e a Jesus, que é o seu Filho e também é modelo fiel do Senhor nosso Deus. Então, se você quer ser uma pessoa que deseja glorificar a Deus na sua existência, sendo fiel, manifestando a fidelidade na sua vida, você deve, em primeiro lugar, entender isso e, em segundo lugar, trabalhar em conjunto com o Espírito Santo, ouvindo, dando liberdade, dando voz ao Espírito Santo, para que você seja cada vez mais parecido com Ele. E observe ao Senhor. Às vezes nós somos tentados a olhar para pessoas que são falhas. Nós certamente vamos ser também falhos como eles. Nós devemos sempre olhar para aquele que é perfeito, o modelo, e fazer todo o esforço para sermos fiéis a Ele. Então a fidelidade se resume basicamente nisso. Alguém que é compromissado e que honra os seus compromissos, cumprindo cada um deles. Essa deve ser a imagem do crente, essa deve ser a imagem do cristão. E fidelidade também é ser uma cópia idêntica, fiel ao original. Você tem sido essa cópia? Nós temos sido essas cópias que devem andar pelo mundo aí mostrando Jesus? Se não somos, precisamos rever o nosso caminho e trabalhar firmemente, constantemente, para a cada dia sermos melhores, no sentido de parecidos com Jesus. Pense nisso, medite nisso, reveja a sua vida, e se você tem sido uma pessoa que se pareça com Jesus, glória a Deus pela sua vida. Mas se você fizer uma investigação muito sincera em você e descobrir falhas, imperfeições, coisas que precisam ser aperfeiçoadas, glória a Deus também, porque é o Espírito Santo te mostrando isso e te induzindo a corrigir essas coisas para que você seja uma pessoa que exalte, glorifique, honre a Deus nessa terra, sendo fiel ao original. Vamos orar? Deixa aí os seus pedidos de orações, comentem esse estudo, digam aí se vocês concordam, discordam, comentem aí se você tem alguma coisa a acrescentar ou não, tá? Curta também esse vídeo e compartilhe com pessoas para que elas também possam receber a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, porque o Senhor é fiel. A tua palavra diz que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, o Senhor não pode negar aquilo que se comprometeu a cumprir, que está revelado na tua palavra. Isso é fidelidade. Possamos também, Senhor, ser fiéis nos nossos compromissos. Naquele dia, Senhor, que nos comprometemos a entregar a nossa vida a Cristo, que isso seja uma verdade, que o teu Espírito nos traga a memória, a lembrança, tudo aquilo que devemos fazer. Guia-nos, Senhor, na direção de sermos cópias fiéis de Jesus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.
Amém? Deus abençoe grandemente, poderosamente sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, que tudo te vá bem. Se Deus permitir, amanhã ou no próximo vídeo, nos vemos novamente. Fica na paz.